Oi, seja bem-vindo ao Universo Fantástico, preparados para embarcar em mais uma nova aventura? Mas antes apenas um aviso, menos de 10% dos nossos espectadores deixam o like, se quiser ajudar o canal deixe seu joinha, e sem mais delongas, vamos para o vídeo. O universo se assemelha a um vasto oceano aparentemente vazio, pontuado por ilhas raras de galáxias. No entanto, essa impressão é ilusória. Apenas uma pequena fração de todos os átomos é encontrada nas galáxias, enquanto o restante é acreditado estar à deriva no meio intergaláctico. Semelhante às raízes de uma árvore gigante, o gás se espalha por cada galáxia, e a gravidade direciona a massa fresca para essa floresta densa e cósmica. Nas vastas extensões do meio intergaláctico, encontram-se as matérias-primas da criação, hidrogênio e hélio, entrelaçados em folhas e filamentos que fluem em direção às galáxias, onde, eventualmente, originam estrelas. Contudo, ao observarmos de perto, percebemos quem realmente está no comando: os quasares, os objetos mais poderosos em existência. Pequenos como um grão de areia comparado ao rio Amazonas, residem nos centros de algumas galáxias, emitindo um brilho equivalente ao poder de trilhões de estrelas e lançando enormes jatos de matéria que remodelam completamente o cosmos ao seu redor. Sua influência é tão intensa que tem o poder de extinguir uma galáxia. O que são esses quasares e como moldam a estrutura do universo conforme seus caprichos? Para onde quer que se olhe, surgem fenômenos estranhos nos céus. Na década de 1950, astrônomos observaram misteriosas ondas de rádio intensas provenientes de pontos em várias partes do céu. Conhecidas como fontes de rádio quasi-estelares ou quasares, eram pontos semelhantes a estrelas, mas eram detectados em ondas de rádio, não em luz visível. Tudo neles era peculiar. Alguns piscavam, outros emitiam raios X de alta energia, além de ondas de rádio, mas todos pareciam minúsculos. Moviam-se extraordinariamente rápido, atingindo mais de 30% da velocidade da luz. A única explicação era que estavam tão distantes que sua velocidade aparente refletia a expansão do universo, afastando-os de nós. Entretanto, essas enormes distâncias indicavam que os quasares não podiam ser simplesmente estrelas, mas sim os núcleos ativos de galáxias bilhões de anos-luz distantes. E a situação se torna ainda mais surpreendente. Para parecerem tão brilhantes e intensos a essa enorme distância, eles eram milhares de vezes mais luminosos que toda a Via Láctea. Monstros que explodem e emitem sons no vazio com uma violência que antes se pensava ser impossível. Ao mapear o céu, descobrimos mais de 1 milhão de quasares, todos aparentemente distantes. Ao olhar para o espaço, a distância implica em tempo, pois a luz deles leva muito tempo para alcançar-nos. Os quasares eram comuns no universo primordial, atingindo seu auge há 10 bilhões de anos, quando tanto as galáxias quanto o próprio universo eram jovens. Vamos retroceder no tempo, apenas 3 bilhões de anos após o Big Bang, e observar o que estava ocorrendo naquela época. O incrível poder dos quasares reside no fato de como uma galáxia em sua infância pode ser tão extraordinariamente brilhante e violenta. Toda essa luz e radiação não podem provir de estrelas, pois não há estrelas suficientes para produzi-las. À medida que as galáxias tendem a crescer ao longo do tempo por meio de fusões, a luz proveniente das estrelas dessas galáxias em crescimento não deveria ser muito mais brilhante do que a de uma galáxia comum atualmente. A única maneira de gerar as imensas quantidades de energia pelas quais um quasar brilha é alimentar buracos negros supermassivos, que estão presentes no centro de cada galáxia, embora ainda não saibamos exatamente como se formaram. Como podem os objetos mais luminosos do universo serem buracos negros, que capturam tudo que cruza seu horizonte de eventos? Bem, a luz de um quasar não provém do interior desses buracos negros, ela é gerada pelo espaço ao redor deles, um vasto disco de gás em órbita denominado disco de acreção. Os quasares utilizam o mesmo combustível que as estrelas para brilhar, a matéria. Acontece que os buracos negros são os motores mais eficientes para converter matéria em energia no universo. A energia liberada pela matéria que cai em um buraco negro pode ser 60 vezes maior do que a liberada pela fusão nuclear no núcleo de uma estrela, porque a energia liberada por um buraco negro deriva da gravidade, não de reações nucleares. A matéria que se precipita em direção a um buraco negro acelera quase a velocidade da luz antes de cruzar seu horizonte de eventos, vibrando com uma quantidade incrível de energia cinética. Naturalmente,
uma vez dentro do buraco negro, ela leva consigo essa energia. Você só pode testemunhar essa energia se abandonar seu ponto de vista da maneira certa. Se cair diretamente, o universo exterior não receberá nada. No entanto, quando há muita matéria, ela espirala rapidamente em direção ao horizonte de eventos, formando um disco. Colisões entre partículas e fricção aquecem esse disco até centenas de milhares de graus. Em um espaço não muito maior que nosso sistema solar, o núcleo de uma galáxia pode liberar muitas vezes mais energia do que todas as suas estrelas combinadas. Isso é o que constitui um quasar, um buraco negro supermassivo em plena atividade. E esses buracos negros têm um apetite voraz. Quasares típicos consomem de 1 a 100 massas terrestres de gás por minuto. Há cerca de 10 bilhões de anos, o universo tinha aproximadamente 1/3 do seu tamanho atual. Nesse período, o meio intergaláctico era muito menos disperso, o que significa que os filamentos de gás ao redor dos quasares podiam alimentá-los com um banquete, levando a emissões absurdas de luz e radiação. Os quasares mais luminosos geram jatos, entrelaçando o campo magnético da matéria ao seu redor em um cone estreito. Como um acelerador de partículas, eles lançam enormes feixes de matéria, atravessando o meio circungaláctico e formando plumas de matéria que se estendem por centenas de milhares de anos-luz. A escala é quase insondável, um pequeno local em uma galáxia esculpindo pedaços do universo com 100 mil anos-luz de comprimento. No entanto, os quasares não conseguem manter seu banquete por muito tempo, talvez apenas alguns milhões de anos, porque, eventualmente, acabam prejudicando suas galáxias. Como os quasares impactam as galáxias é uma questão intrigante. Bem, talvez matar seja um exagero. Uma galáxia ainda existe após o desligamento de seu quasar, mas nunca será a mesma. Os quasares, entre as coisas mais quentes e brilhantes do universo, alteram suas galáxias, superaquecendo-as e impedindo a formação de estrelas. O gás quente não pode dar origem a novas estrelas, o que pode parecer contraditório, pois as estrelas se formam quando o gás entra em colapso e se aquece. No entanto, em uma nuvem de gás já quente, os átomos estão se movendo rapidamente, quando colidem, exercem uma pressão que se opõe à compressão gravitacional. Assim, o gás quente não consegue formar estrelas. O gás adequado para a formação estelar já deve estar frio e não resistirá quando chegar o momento de se transformar em uma estrela. Além disso, os quasares expulsam o gás de suas galáxias. Isso não apenas priva o quasar de alimento, mas também priva a galáxia da matéria-prima necessária para a formação de novas estrelas. E embora pareça triste, pode ser benéfico para a existência da vida, pois a alternativa seria mais perigosa. A formação contínua de novas estrelas geralmente é seguida pela explosão de estrelas massivas em supernovas, o que resultaria na queima e esterilização de planetas. No entanto, a situação é mais complexa. Assim como as complexidades da biosfera em nosso próprio planeta, cada parte da galáxia depende e influencia todas as outras partes do ambiente galáctico. E embora coisas quentes, como quasares e supernovas, tendam a expulsar o gás das galáxias, ondas de choque e jatos de quasar também podem comprimir o gás, possibilitando a formação de novas estrelas, pelo menos por um curto período de tempo. O gás que é expelido se mistura com o gás que retorna, reciclando-o de volta para a galáxia. Em geral, podemos afirmar que, sem esfriar um pouco, não existiríamos hoje. Isso nos leva à nossa pergunta final: a Via Láctea já teve um quasar no passado? Não está claro se todas as galáxias passaram por uma fase de quasar, mas a compreensão dos quasares distantes pode oferecer pistas sobre a história da Via Láctea. As galáxias não preservam bem sua história, assim como as pegadas na areia de uma praia são constantemente misturadas pela agitação. É possível que a Via Láctea tenha sido um quasar em algum momento, o que pode ter permitido que nosso buraco negro supermassivo, Sagitário A, crescesse para 4 milhões de vezes a massa do Sol. Infelizmente, não conhecemos sua história antiga. Por mais adormecido que esteja agora, a estrela de Sagitário A pode se transformar em um quasar no futuro. Em alguns bilhões de anos, a Via Láctea se fundirá com Andrômeda, e já observamos mais de 100 duplas quasares em galáxias em colisão, onde gás fresco é fornecido aos buracos negros centrais. No entanto, isso não será duradouro. Quando as galáxias se fundem, seus buracos negros supermassivos também se fundem, afundando no centro da nova galáxia e espalhando poeira e estrelas em todas as direções.
Não sabemos se isso acontecerá, mas seria verdadeiramente uma visão incrível. Talvez, em algum momento futuro, seres observem esse espetáculo com admiração. Muito obrigado por assistir ao Universo Fantástico. Curte, compartilha e deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no Universo Fantástico, e até a próxima!